gostaria então, junto com essa música, que você fosse cumprimentando a pessoa que está do seu lado, dizer seja bem-vindo, e nesta noite vamos rezar junto com alegria ao Senhor. Irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas. De modo muito especial, quero acolher os pais destas crianças que vão ser batizadas. Nós participamos da vossa alegria, queridos pais, em ter-lhes trazido ao mundo estas crianças. Elas são um dom de Deus e é necessário que vocês saibam educá-los para que cresçam em estatura e em graça. E então, como igreja, nós nos perguntamos sobre o firme propósito de vós terdes vindo aqui à Santa Mãe Igreja. Que nome vocês dão aos vossos filhos? Davi? Vivi? Lívia? O que é que vocês pedem à Santa Mãe Igreja para os vossos filhos? O que é que vocês pedem para os vossos filhos à Santa Mãe Igreja? Não escutei. Meu Deus, o que nós viemos para esta missa? O que nós vamos fazer dentro desta missa? O Santo Batismo. Com o batismo nós entramos na grande família dos filhos de Deus. O batismo nos incorpora na comunhão dos santos. O batismo nos faz cidadãos do céu. Vocês estão dispostos a educar estas crianças? Esse sim não deve ser somente um sim da boca para fora, mas deve ser um sim que saia do coração, da mente e em todo o vosso corpo. Queridos padrinhos, vocês querem ser colaboradores diretos desses pais na educação dos seus filhos? Sim. E querida comunidade, vocês querem ser uma comunidade de fé para estas crianças? Sim. É preciso que todos nós os eduquemos. E a primeira educação é aquela que os pais devem viver, para que os vossos filhos, vendo como vós vos comportais, como vós sois assíduos, como vós participais das coisas de Deus, eles digam: é bom ser católico, porque o meu pai, a minha mãe são católicos e eu me orgulho de ser católicos. O sinal com que nós somos identificados é o sinal da cruz. Por isso, em nome da Santíssima Trindade, iniciemos a nossa missa, enquanto o sacerdote traçará o sinal da cruz na testa das crianças, depois dele, os seus pais e padrinhos. Cantando, façamos então o sinal da cruz. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer
Santo estejam convosco. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, o amor de Cristo nos quer purificar, o amor de Cristo nos quer perdoar todos os pecados, mas isso só depende da abertura do nosso coração. Supliquemos então a misericórdia do Pai, reconhecendo-nos pecadores, cantando. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes eu omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, teu pecado vem lavar o teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Louvando o Senhor, cantemos o nosso hino de louvor a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas, nós na terra o seu Cristo amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos.
Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. Por meio de sua palavra, o Pai nos chama e nos convida a fazer parte da comunidade de Jesus, cujos membros se consagram à busca da glória de Deus. Ouçamos. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli respondeu: Eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que vem o Senhor, com prazer eu faço a vossa vontade. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer eu faço a vossa vontade. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer eu faço a vossa vontade. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer eu faço a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor, inclinando se ouvir o meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer eu faço a vossa vontade. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer eu faço a vossa vontade. Sacrifício e oblação não quiseste, mas abriste, Senhor, meus ouvidos.
ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Eu disse: eis que veio, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse: eis que veio, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. E então eu vos disse: eis que venho, sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vossa bens não fecheis os meus lábios, vossa bens não fechei os meus lábios. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. A leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus, que resultou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura, ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fugir da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer fica fora do seu corpo. Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus. E portanto ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos. De fato, fostes comprados e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Palavras do Senhor. E de pé, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós.
estava de novo com seus 2 discípulos e, vendo Jesus passar, disse: És o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estás procurando? Eles disseram: Raboni, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde e vede. Foram, pois, ver onde eles moravam, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 12 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e disse: Encontramos o Messias, que quer dizer o ungido de Deus, o Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação. Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer eu faço a vossa vontade. Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer eu faço a vossa vontade. Eu venho, Senhor, com prazer fazer a vossa vontade. É o salmo que juntos acabamos de ouvir, que nos remete a 2 realidades. A primeira, que nós ouvimos na primeira leitura: Samuel é convidado, é chamado por 3 vezes, mas porque não sabia quem é que estava chamando e qual seria a missão que Deus lhe haveria confiado, foi ao encontro do sacerdote Eli, que estava no templo, e presume-se que Samuel era um jovem que estava ao serviço do Senhor. Poderíamos assim dizer que talvez Samuel fosse um coroinha, como estes coroinhas que estão aqui, embora alguns conversando. Talvez fosse um levita, um seminarista. Talvez fosse uma leitora, um leitor. Talvez fosse um ministro extraordinário da comunhão. Talvez fosse você, pai, que traz o seu filho ao batismo. Talvez fosse você, mãe, que traz a sua filha ou o seu filho ao santo batismo. Talvez fosse o Ministério de Música. Talvez fôssemos todos nós que estamos aqui dentro da igreja, mas que ainda nós não descobrimos qual é o nosso lugar e que função nós deveremos desempenhar, como nos deveremos comportar e qual deve ser a nossa atitude, quer estejamos aqui dentro da igreja, quer estejamos fora da igreja. E então, entre as dúvidas e incertezas, é necessário que nós recorramos às pessoas que achamos que têm poder e têm capacidade e condições para nos ajudarem. Samuel é convidado, é chamado por 3 vezes. Samuel, Samuel, ele ouve a voz e vai ao encontro do sacerdote Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste. E Eli por 3 vezes diz: vai deitar-te, não te chamei meu filho. E em último lugar, pela 3ª vez, Eli percebe que não era uma alucinação, não era uma coisa qualquer. O rapaz não estava sonhando, não estava enlouquecendo, mas talvez seja o Senhor que ele estava chamando. Ele estava convidado, ele estava incumbindo uma responsabilidade. E então Eli diz: meu filho, vai deitar-te.
pela quarta vez ouvires a mesma voz, tu deves responder: Senhor, eis aqui o teu servo. Fala, Senhor, que eu quero escutar. Envia-me, eu estou disposto para fazer a tua vontade. Como nós acabamos de ouvir no refrão do Salmo: eu disse, com prazer eu venho fazer a tua vontade. Aí está a resposta de fé de Samuel, que é convidado, que é chamado e enviado para uma missão. Depois que Samuel ouviu a voz daquele que lhe chamava e compreendeu qual seria a tarefa, a missão que haveria de realizar, haveria de cumprir durante toda a sua vida, Samuel se coloca à disposição da palavra e jamais transgrediu uma só palavra daquilo que ele acabava de ouvir, como nós acabamos aqui de frisar na leitura. Fala que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras, para dizer que a pessoa chamada pelo Senhor, a pessoa a quem Deus encarregou uma missão, não pode de jeito nenhum desistir e nem tampouco trair, omitir ou acrescentar uma única palavra, certo de que as promessas de Deus hão de ser realizadas na hora certa e no momento certo. Esta aqui é a explanação que tiramos na primeira leitura. Na terceira leitura, quase que é similar o conteúdo, mas por outras palavras, encontramos João Batista que aponta o caminho, aponta o dedo para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu vos falava. Ele veio antes de mim, eu não sou digno de me abaixar para desamarrar as correias das suas sandálias. E então, dois discípulos saem, apartam-se do caminho, da caminhada com João Batista e vão atrás de Jesus e perguntam: Rabuni, que quer dizer mestre, onde moras? E Jesus responde: vinde e vede. Venham ver. Eles foram e permaneceram com ele todo aquele dia. E depois de terem feito essa experiência pessoal com Jesus, depois de terem visto, depois de terem ouvido, depois de terem apalpado, terem tocado com as suas próprias mãos, com os seus próprios olhos, com os seus próprios ouvidos, terem sentido o quanto Deus é maravilhoso para com eles, o quanto eram doces, suaves as palavras de Jesus, o quanto essas palavras eram de vida, o quanto essas palavras eram consolação, eram de cura e de libertação, enquanto essas palavras eram caminho, eram luz, eram verdade e vida, eles voltam para as suas casas. E voltando para as suas casas, carregam consigo toda a família. E então encontramos André levando consigo seu irmão Simão. Simão, nós encontramos o Cristo, o ungido, o Messias. E leva consigo Simão até Jesus, para que Simão também, ele pelas próprias forças, pelas próprias energias, pelos seus próprios olhos, ouvidos, pelas suas próprias mãos, pelo seu próprio corpo inteiro, faça essa experiência com Jesus. E logo que Simão chegou diante de Jesus, troca-se um olhar apaixonado e Jesus lhe diz: Simão, filho de João, tu te chamas Simão, mas doravante te chamarás Cefas, que quer dizer pedra, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Assim como Samuel só se confirmou o seu profetismo graças à intervenção de Eli, o sacerdote, assim também Simão Pedro é chamado por Jesus para ser o alicerce fundamental, para ser aquele sobre quem Jesus edificaria a sua igreja e que as portas do inferno nada poderiam fazer sobre ele, sobre ela, graças à intervenção de André, que o levou até Jesus, para que ele pudesse fazer essa experiência com Jesus. Assim vocês, queridos pais, que trouxeram os vossos filhos para o santo batismo, vocês precisam entender que vocês estão desempenhando o papel de Eli, o sacerdote. Vocês estão desempenhando o papel de André. Vocês estão desempenhando o papel de João Batista, que apontou o caminho. Ao trazerem os vossos filhos para o santo batismo, vocês estão apontando, estão indicando o caminho da salvação para esses vossos filhos.
Depois de vocês terem feito uma experiência pessoal com Jesus, de modo muito especial aí o nosso amigo, pelo sacramento do matrimônio, sacramento coletivo, casamento coletivo, que me lembro tranquilamente, vocês fizeram esse contato com Jesus e chegaram a uma conclusão: vamos levar a nossa criança para o santo batismo, para que ela possa crescer, e uma vez crescendo em estatura e em graça, no futuro assuma ela mesma, com as suas forças, com a sua inteligência, com a sua capacidade, com o seu próprio corpo, assuma a fé que nós recebemos dos nossos pais. Vejamos e entendamos, meus queridos pais, que a experiência que vocês fizeram é uma experiência que exige de vocês um permanecer com Jesus. André e o seu colega permaneceram com Jesus. Afinal, só permanecendo com Jesus é que nós conseguiremos dar bom testemunho. Só estando em contato permanente com Jesus, vivendo a espiritualidade católica, da nossa doutrina católica, apostólica romana, é que nós conseguiremos dizer aos nossos filhos e a todos aqueles que nos amam que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus Cristo é de fato o Messias, que Jesus Cristo é o Mestre, que Jesus é a causa da nossa salvação, porque todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, nós não somos pessoas quaisquer, nós não somos piratas, não somos contrabandeados, não, nós não somos, na linguagem brasileira, tabajaras, não, nós somos originais, somos obra-prima do Criador, e muito mais, nós custamos o preço do próprio Deus, a vida do próprio Deus. O Filho de Deus morreu por nós. Assim, a segunda leitura vem ao nosso encontro para dizer que o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Isso só foi possível porque Jesus se fez carne. Deus que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós, pelo seu poder. Porventura ignorais que os vossos corpos são membros do corpo místico de Jesus Cristo? Ignorais que pelo batismo que nós administraremos para estas crianças e que todos nós recebemos, nos incorpora no sacerdócio de Jesus, e portanto somos sacerdotes, profetas e reis, graças ao Verbo que se fez carne e que habitou entre nós, graças a Deus que entrou na nossa miséria, que entrou na nossa humanidade para a divinizar. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós valemos muito mais do que todas as criaturas. Nós valemos muito mais do que tudo o que existe nessa natureza. Então não estraguemos o nosso corpo, não estraguemos a nossa alma, não estraguemos a nossa família, não traiamos a confiança que Deus depositou em nós. Sejamos coerentes, vivamos a sua palavra. Somos chamados a edificarmos um mundo melhor. Somos chamados a construirmos a Igreja una, santa, católica, apostólica, na unidade e não na divisão. Unidade na diversidade. Somos diferentes, pensamos diferentes, agimos diferentes, mas tudo concorre para a unidade do corpo místico de Jesus Cristo. Aliás, diz São Paulo, existe um só Espírito, mas os ministérios são diferentes. Os carismas são diferentes, mas tudo isso concorre para a unidade do corpo místico de Jesus. Nós todos que comungamos do mesmo Senhor, formamos um só corpo naquele que comungamos. Assim, nós não podemos profanar o nosso corpo, o santuário onde mora o Espírito Santo. Não sabeis, no finalzinho do texto, Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: portanto, meus irmãos, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos? Ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos foi dado por Deus? Fostes comprados e por um preço muito alto. Então glorificai a Deus em vosso próprio corpo. Queridos pais, glorificai a Deus em vosso próprio corpo. Sede pais exemplares, para que os vossos filhos sintam orgulho de vós e digam: que bom, como é fantástico meu pai, como é maravilhosa a minha mãe, como é santificadora a minha mãe, como é santificador meu pai. Mas para que eles digam isso, vocês precisam ser pais de comprovada virtude, vocês precisam ser pistas
vocês precisam ser o dedo que aponta para Jesus. Vocês precisam ser a janela através da qual as pessoas, os nossos filhos, de modo muito concreto, possam enxergar a Deus. Mesmo que de longe, eles possam enxergar. Mesmo em meio a dúvidas e incertezas, eles possam encontrar um ponto de referência. Possam encontrar e vejam em vocês um sacerdote como Eli, porque pelo batismo você é sacerdote, você é rei, você reina. Pelo batismo todos nós somos introduzidos na tríplice dimensão do sacerdócio de Jesus: sacerdote, profeta e rei. Então não entreguemos as pérolas aos porcos, não entreguemos a nossa vida aos prazeres mundanos, não vivamos em função do nosso próprio corpo e aquilo que o nosso corpo e as vontades, os caprichos ditam. A regra número 1 que nós devemos seguir: primeiro, na dúvida, perguntar. E a quem perguntar? A quem recorrer? Não é uma pessoa qualquer. Muitos de vós, meus irmãos e minhas irmãs, muitos de nós, meus irmãos e minhas irmãs, quando ficamos tristes, nós procuramos o divertimento. Qual é o nosso divertimento? Quando nos sentimos preocupados, qual é o nosso divertimento? A quem nós recorremos? Muitos de nós, ao invés de corrermos para a igreja, nós corremos para o baile, nós corremos para a praia, nós trocamos a missa por uma pizzaria, por uma pizza, nós trocamos a missa por por um baile, por um churrasco. Nós trocamos a missa, o momento de intimidade com Deus, com coisas fúteis, com coisas que não prestam para nada. E pensamos que lá nós vamos encontrar a verdadeira alegria, nós vamos encontrar a pacificação, nós vamos encontrar a tranquilidade. Era o nosso. De lá nós não encontramos a verdadeira realização, porque corremos o risco de deixarmos lá a nossa vida e, o que é pior, podemos ir com o corpo e a alma para o inferno. Porque se nós morrermos em pecado, se nós profanarmos o nosso corpo, se nós prostituirmos o nosso corpo, a nossa mente, também a alma estará sendo prostituída, também o espírito estará sendo prostituído. Isso é que Jesus dizia: vós não deveis temer aqueles que somente podem matar o corpo e nada podem fazer contra a alma. Vou ensinar-vos a quem deveis temer. Deveis temer aquele que não só mata o espírito, mata a alma, mas também com a alma mata o corpo e joga tudo no fogo do inferno. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ouvindo o convite, ouvindo a voz de Jesus, que nos chama, como ontem o profeta Samuel foi chamado por Deus, e como através de João Batista, André e Simão e todos os outros discípulos conheceram a Jesus e fizeram essa experiência com Jesus, também todos nós, aqui dentro da igreja, depois que ouvimos a palavra, depois que nos alimentamos do corpo e do sangue de Jesus, é preciso que todos nós nos tornemos, nos convertamos em missionários e missionárias para anunciar aos nossos irmãos e irmãs. Aliás, diz a música: a missa terminou e começa a nossa missão. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós que estamos aqui na igreja, ao sairmos daqui, devemos nos comprometer com a palavra que acabamos de ouvir. E comprometer-se significa não só guardar essa palavra para nós, mas irmos transmitir essa palavra aos nossos irmãos e irmãs, como fez André. Chegou a casa e disse: encontramos o Cristo. Você deixou a pessoa da sua casa em casa, não é verdade? Todos nós deixamos alguns parentes, alguns familiares em casa. Quando nós saímos daqui, precisamos ser os portadores, porta-vozes desta palavra. Eu disse com prazer: eu venho fazer a tua vontade. E como eu a amo, disse Jesus, e ele a cumpriu na íntegra, dando-nos o exemplo, morrendo por todos nós, para que, mortos com ele e nele, possamos um dia ressuscitar para a vida eterna, porque com a sua morte ele santifica a nossa mente, santifica o nosso corpo, santifica a nossa alma, santifica a nossa família, santifica a nossa casa, desde que nós lhe abramos as portas. E como Samuel, André e Simão Pedro
o sigamos dia após dia. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, converter essas palavras todas em preces e façamos-las subir ao Pai na certeza de que elas serão atendidas. E a cada intenção nós vamos responder: Cristo, pão do céu, fortalecei nossa vida e utopia. Vós continuamente nos chamais, ajudai-nos a nós a responder com generosidade, vos pedimos. Cristo, pão do céu, fortalecei nossa vida e utopia. Com prazer queremos fazer vossa vontade e guardar nosso coração vossa lei. Fazei-nos assíduos, praticantes de vossa palavra, vos pedimos. Cristo, pão do céu, fortalecei nossa vida e utopia. Nosso corpo é membro vosso e santuário do Espírito. Ensinai-nos a valorizar e respeitar a nós próprios e a cada pessoa humana vos pedimos. Pão do céu, fortalecei nossa vida e utopia. Sois o Cordeiro de Deus a quem queremos seguir. Tornai-nos fiéis discípulos missionários, vos pedimos. Respondestes, vinde ver aos que indicavam sobre vossa morada, abençoai os jovens reunidos em vossa casa em Manaus para o 11º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude, vos pedimos. Do céu, fortalecei nossa vida e utopia. Senhor nosso Deus, enchei de alegria a todos que chamastes para o seguimento do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Por Cristo, Senhor nosso. Por estas crianças, seus pais e padrinhos, que vão receber o santo batismo, rezemos. Deus da vida e do amor, vós enviastes vosso Filho Jesus ao mundo para nos libertar do pecado e da morte. Afastai destas crianças todo o mal e ajudai-as a combater o bom combate. Como templos vivos do Espírito Santo, manifestem as maravilhas do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque no vosso imenso amor do Pai criastes o mundo para a nossa habitação. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque criaste a oliveira cujos ramos anunciavam o final do dilúvio e o surgimento de uma nova humanidade. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque através do óleo, o fruto da oliveira, fortaleceis o vosso povo para o combate da fé. Ó Deus, proteção do vosso povo, que fizeste do óleo vossa criatura um sinal de fortaleza, concedei a estas crianças a força, a sabedoria e as virtudes divinas, para que sigam o caminho do Evangelho de Jesus. Tornem-se generosas no serviço do Reino, digna da adoção filial, alegrem-se por terem nascido no batismo e pertencer à vossa igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridas crianças, o Cristo Salvador lhes dê sua força, que ela penetre em suas vidas como este óleo em seu peito. Irmãos e irmãs na fé em Cristo, o batismo nos introduz na comunhão dos santos pela intercessão dos que nos precederam na fé. Confiemos estas crianças, seus pais e padrinhos, e todos nós, à bondade de Deus, nosso Pai, cantando as ladainhas. Senhor, de piedade de nós, de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós.
Sabemos que Deus quis servir-se da água para dar sua vida aos que creem. Unamos nossos corações suplicando ao Senhor que derrame a sua graça sobre os seus escolhidos. Bendito sejas, Deus, Criador de todas as águas, sobre as águas primeiras firmaste o universo habitável. Povoaste as águas e a terra com vossas criaturas. Nas águas do mar vermelho afogaste os opressores e fizeste o vosso povo passar a pé enxuto para a terra da liberdade. Nas águas do Jordão, solidário com os pobres e os pecadores, Jesus se fez batizar por João Batista, ungido pelo Espírito, e iniciou sua missão neste mundo. Nas águas do seu amor, todos nós somos submergulhados e passamos da escravidão para a liberdade, da tristeza para a alegria, da morte para a vida. Concedei a força do vosso Espírito e a todos nós que formos banhados nesta água, a fim de que participemos da Páscoa de Cristo e recebamos a graça da imortalidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos pais, queridos padrinhos, querida comunidade, o amor de Deus vai infundir nestas crianças uma vida nova, nascida da água pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-las na fé, renovem agora suas promessas batismais. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos sinceramente e professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos pais, queridos padrinhos, querida comunidade, vocês querem que essas crianças sejam batizadas na fé da Igreja que acabamos de professar? Sim. Aproximem-se seus padrinhos ou as mães ou os pais para o santo batismo das crianças. Davi, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lívia e Davi, vocês, pelo batismo, Deus Pai vos libertou do pecado e vocês renasceram pela água e pelo poder do Espírito Santo. Agora fazem parte do povo de Deus, que Ele vos consagre com óleo santo, para que, inseridos em Cristo, sacerdote, profeta e rei, continueis no seu povo até a vida eterna. Amém. Queridos filhos, vocês nasceram de novo e se revestiram do Cristo, por isso trazem a veste batismal. Que seus pais e padrinhos e essa comunidade os ajudem, por palavras e exemplo, a conservar a dignidade de filhos de Deus até a vida eterna. Amém.
os filhos recebam a luz de Cristo. Vocês foram iluminados por Cristo para se tornarem a luz do mundo. Com a ajuda de seus pais e padrinhos, caminhem como filhos da luz até a vida eterna. Amém. É fatal que quer dizer abre-te. O Senhor que fez os mudos falar e os surdos ouvir, vos conceda que logo possam ouvir sua palavra e professar a fé, para o louvor e glória de Deus Pai. Amém. A gente dá uma salva de palmas por essas crianças. Terminado o Santo Batismo, nós vamos dar sequência à Santa Missa com o rito do ofertório. Você que trouxe a sua campanha, aquilo, ou seja, o seu produto de limpeza, pode trazer. Você que não trouxe o material de limpeza, mas trouxe outro material, não há problema nenhum, pode trazer. Você que não trouxe também pode fazer a sua oferta em dinheiro, para que de fato nós possamos minimizar as necessidades, dificuldades das nossas 15 famílias que nós assistimos mensalmente aqui na nossa comunidade, na nossa paróquia de São Pedro Apóstolo. Cantando, vamos então fazer a nossa oferenda. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço, o sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz, o dia que nos traz o pão, a noite que nos dá repouso, ofertamos ao Senhor o louvor da criação. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Para a glória do Senhor e para a nossa bênção De toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em uma luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz tu que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz.
Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor já é. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor já é. O céu e a terra vos proclamam glorioso, Hosana, Hosana das alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana das alturas, Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana das alturas, Hosana, Hosana ao Rei. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor já é. Nós proclamamos a vossa grandeza, ó Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criaste o homem e a mulher a vossa imagem e os que enfiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurar-vos pudessem encontrar. E ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo que, chegado à plenitude dos tempos, nos enviaste o vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Enquanto Deus, verdadeiro homem, concebeu o Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos no pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou, ensinado a sua eterna aliança. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Ele tomou o pão, deu graças e partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, o vinho, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por todos, por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando a sua vinda gloriosa, nós nos oferecemos o seu corpo e sangue, o sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que, reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais nos oferecemos este sacrifício, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo João Francisco, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros,
as crianças que acabam de ser batizadas, seus pais e padrinhos, os nossos colunas, os doentes da nossa comunidade, todos os aniversariantes desta semana, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que os procuram de coração sincero. Dai-vos também os que morreram na paz do vosso Cristo, de modo particular, Irene Rocha, 5 anos de falecimento, Fábio José Oliveira Rosa, 5 meses de falecimento, a Marildo Duarte de Oliveira, Eveni de Oliveira e Souza Costa, 3 anos de falecimento. Manuel de Souza Costa, 3 anos de falecimento. E de todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os apóstolos, São Pedro e São Paulo, Santo André, São Sebastião e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna do vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção do pecado e da morte, nos glorificaremos por Cristo nosso Senhor. Por Ele dás ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrando de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação. Enquanto linda esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nosso Rei. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz. O dedo que nos apontou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado e o dedo de São João Batista, e que agora está entre nós. Feliz é você porque aceitou recebê-lo como seu Deus, o seu Senhor, aquele que é o Raboni, o Mestre, pois ele é aquele que veio para tirar todos os nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.
Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em ti repousar, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir, com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmão. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Mestre, por estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em ti repousar. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Oremos. Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso amor os que alimentais com o mesmo pão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estou muito feliz porque estamos em cima da hora, mas não saiu ninguém antes da bênção final. Uma salva de palmas para você que vê a missa. Desejo para você e a sua família uma semana abençoada. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, sigo como ovelha que tudo pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde ele for. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, sigo como ovelha que tudo pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde
Fiel pelicano, milagre supremo de amor, eu